O saneamento básico é um dos maiores problemas do Brasil atualmente. Hoje, o Senado pode votar o novo marco do saneamento, que vai ser o primeiro passo na resolução desse problema. Entenda melhor. 24 de junho de 2020. Esse pode ser um dia marcante na história do Brasil. Pode ser um dia que nós vamos resolver um dos maiores problemas ambientais do Brasil. O problema é o saneamento básico. O que é saneamento básico? Saneamento básico é um conjunto de medidas que tende a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde no ambiente dos seres humanos. Dentre essas medidas estão o abastecimento de água potável, tratamento de água, a coleta de lixo, a limpeza urbana, o tratamento de esgoto, dentre outros. Bom, hoje no Brasil nós vivemos um grande problema ambiental relacionado ao saneamento básico. Um em cada 4 brasileiros atualmente vive com esgoto a céu aberto. 30 milhões de pessoas não têm água encanada. Eu separei alguns dados aqui para mostrar a vocês o tamanho do problema. Mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso hoje ao tratamento nas redes de esgoto. Nós temos quase metade do Brasil hoje sem tratamento de esgoto. Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje não têm acesso à água encanada. Isso não é nem água tratada, nem água potável, é simplesmente água chegando no cano em suas casas. Na região norte, o tratamento de esgoto é limitado a 14% da população. Ou seja, nós temos 86% das pessoas na região norte hoje sem tratamento de esgoto. No ano de 2011, foram 400 mil internações por problemas relacionados à falta de saneamento. No ano de 2017, foram 270 mil internações no SUS por problemas relacionados à falta de saneamento. Nos próximos 20 anos, se nós continuarmos com esses problemas de saneamento, o custo com tratamentos e internações pode chegar a 6 bilhões de reais. Isso só pelo sistema público de saúde. É bom lembrar aqui também que o saneamento básico hoje no Brasil é um dos maiores indicadores negativos do índice de desenvolvimento humano. A falta de saneamento hoje empurra o nosso IDH lá para baixo e faz a gente ocupar uma posição bem mais baixa do que nós poderíamos ocupar. Bom, 65% das internações de crianças de até 10 anos hoje na rede pública são por conta da falta de saneamento ou problemas relacionados à falta de saneamento básico. E o porquê o novo marco de saneamento é tão importante? Bom, atualmente nós temos diversas limitações, né, que impedem empresas privadas de atuarem no setor, e a gente tem 98%, né, do saneamento básico, 95% em média, nas mãos da rede pública. A rede pública hoje não é capaz de dar esse saneamento, ela não foi capaz, e durante muitos anos a gente tem sofrido com esses problemas e a gente não vê as melhoras acontecendo. O novo marco do saneamento vai permitir que as empresas privadas possam atuar no setor de saneamento e prestar esses serviços. E acontece em algumas partes do saneamento em algumas poucas cidades. O novo marco do saneamento vai permitir que licitações sejam abertas e empresas privadas possam atuar nesse setor de saneamento básico. Em troca, essas empresas vão ter que se responsabilizar e assumir alguns compromissos de, na próxima década, entregar alguns resultados em troca ao governo. A ideia que se tem é de que, com essas empresas atuando, que nas próximas 2 décadas a gente tenha mais de 95% da população com acesso a saneamento. A água potável, tratamento de esgoto, a água tratada, a coleta de lixo, etc. Bom, quanto seria esse custo se ficasse na mão do Estado? Para resolver esse problema, o Estado gastaria nos próximos 20 anos cerca de 700 bilhões de reais, um dinheiro que hoje seria inviável para o Estado. Além de todo o problema que a gente tem na efetividade e na eficácia da atuação do Estado e na administração, né, desse setor e de vários outros setores, seria um custo hoje que o Estado brasileiro não tem como arcar, ou que pelo menos não poderia direcionar essa verba para o setor de saneamento. Um outro problema muito comum em relação à questão do saneamento é a questão da propaganda política, né? Infelizmente, o saneamento básico hoje não é um dos pontos que chama a atenção para a propaganda política, que não chama a atenção para campanhas e que certamente não elege candidatos, né? A questão do saneamento hoje básico, para ser resolvida, ela exige obras, por exemplo, que geram determinados transtornos na cidade, que incomodam os moradores e que posteriormente ficam esquecidas. Então, não são relembradas nas eleições. Então, os políticos hoje no Brasil não enxergam a questão de saneamento como um ponto importante para sua popularidade, o que acaba deixando o saneamento básico um pouco de lado. Muita gente não fala muito sobre o assunto também.
Como eu disse anteriormente no vídeo, o saneamento básico hoje talvez seja o maior problema ambiental do Brasil. Talvez seja o maior problema de meio ambiente do Brasil. E as próprias figuras que falam muito sobre meio ambiente, que defendem meio ambiente hoje, dificilmente vão citar o problema do saneamento, porque não é um assunto popular ou de interesse geral. Bom, um dos exemplos marcantes no problema de saneamento básico que nós temos hoje é a SEDAI no Rio de Janeiro. A SEDAI é uma estatal do Rio de Janeiro, né, que já funciona há muitos anos, tem contratos extensos com a maioria dos municípios do Rio de Janeiro. Pouquíssimos municípios não têm Pouquíssimos municípios não têm, né, a distribuição de água feita pela SEDAI atualmente. Um exemplo disso é o município de Niterói, que tem água privada. E no último ano, né, no ano de 2019 e 2020, a população do Rio de Janeiro sofreu muito, mas muito mesmo, com o descaso da SEDAI, né. A água da SEDAI, basicamente, hoje, né, ela vem para a população contaminada, suja, maltratada, né. Em 2019, grande parte da população brasileira bebeu esgoto, da população do Rio de Janeiro bebeu esgoto, e a população se viu até de mãos atadas, sem ter como cobrar, sem ter como trocar de empresa, né? A SEDAI possui hoje uma estatal de distribuição que possui monopólio da água hoje no Rio de Janeiro. A população não tem como optar por outra empresa e tampouco rompeu o contrato com a SEDAI. Afinal, a distribuição de água é um serviço básico, então como poderia um cidadão ficar sem água em sua casa? Bom, todos esses dados são importantes para mostrar para a gente quanto o Estado é ineficaz na administração de diversos setores. Aliás, na maioria dos setores, e principalmente nesse setor do saneamento. O setor do saneamento hoje é uma completa catástrofe no país. Como foram ditos nos dados aqui, nós temos milhões de pessoas vivendo com esgoto a céu aberto, milhões e milhões de pessoas sem acesso à água tratada, bilhões e milhões de pessoas com uma péssima qualidade de vida, sendo internada todos os anos no sistema público de saúde por infecções e doenças relacionadas à falta de saneamento. A aprovação do marco de saneamento é importantíssimo para que a gente possa começar a resolver esse problema e deixar a iniciativa privada de fato tratar e resolver um problema que o Estado não é capaz de resolver. Bom, pessoal, às 14 horas a gente vai iniciar um tuitaço com a hashtag saneamento é básico para falar, para tentar colocar no Trend Topics, né, esse assunto que é tão importante, mostrar para os nossos parlamentares, principalmente para o Senado, quem vai votar nesse momento, o quanto a população realmente está interessada nesse assunto, se preocupa nesse assunto, que a gente enxerga esse problema e que a gente precisa resolver. Então, se vocês puderem participar e contribuir com a gente nesse tuitaço aí, para a gente conseguir fazer isso chegar até os ouvidos, entre aspas, dos senadores, seria importantíssimo. Se você gostou desse vídeo, se quer mais conteúdo como esse, se você achou relevante, curte aqui. Se você tem alguma dúvida, comentário, sugestão a fazer, comenta aqui também, por favor. Se você acha que ele é legal e pode contribuir para o entendimento de alguém, compartilha também. E segue a gente nas redes sociais, @ImparNewsBR, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Tumblr. Nós estamos também no YouTube, nosso canal é Impar News. Obrigado por esse vídeo, é só.